Mas agora eu tenho uma bela companhia de toda quarta-feira, Dr. Rolf Santiago. A sua presença indica o quê? Que este é o momento do quadro jurídico do programa Passando a Limpo. Boa noite, Dr. Rolf. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Danilo. Prazer. Seja bem-vindo aos estúdios da TV Cidade Verde, ao nosso programa Passando a Limpo. Dr. Rolf, qual vai ser o assunto de hoje? Semana passada rendeu sobre os consórcios, né? Exatamente. Nós falamos muito bem, muita gente entendeu aqui no nosso programa sobre o consórcio. E hoje, doutor, nós vamos falar sobre abuso de quê? Cláusulas abusivas nos contratos de financiamento. Cláusulas abusivas. Você que está em casa, preste atenção nas dicas do Dr. Rolf. Doutor, como é que começa o cliente do banco? Como é que ele identifica esses abusos aplicados pelo banco? De que forma ele pode perceber que está sendo lesado pela agência bancária, pela instituição financeira, aliás? A gente tem que lembrar que, antes de tudo, é necessário que o consumidor ele tenha acesso ao contrato. Certo. Tá? Essa história de contratação por telefone é sempre na tentativa de ludibriar, de enganar o consumidor. Tá? Então é importante que o consumidor tenha em mãos o contrato. No contrato de financiamento vai ter que ter um quadro demonstrativo de tudo que está sendo cobrado, tá? Ou que vai ser cobrado daquele consumidor. Tá? Inclusive a taxa de juros, a forma de aplicação dessa taxa e os demais encargos. Quando o consumidor municiado desse contrato identificar esse quadro que tem que estar em destaque, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 54, diz que o contrato, primeiro, não pode ser em letra menor do que número 12, para que seja de fácil leitura para qualquer um. Certo. Tá? E essas cláusulas que trazem alguma desvantagem ou algum encargo ao consumidor precisam estar em destaque. Então, ou em um quadro, ou em letra garrafal, ou grifado. Mas precisam estar em destaque, para que o consumidor, ao abrir o contrato, já consiga identificar. Identificou isso, ele vai poder ler ali se é o que foi ofertado. Primeira coisa, taxa de juros. A taxa de juros, antes de ir até o banco, o consumidor pode entrar no site do Banco Central do Brasil, verificar o que ele quer fazer. Eu quero fazer um financiamento de veículo. Então, em qual banco que eu estou indo? Estou indo conversar com o meu gerente do Banco X. Entra no site do Banco do Brasil, do Banco Central do Brasil, e verifica lá em serviços, vai no serviço que ele vai procurar, financiamento, leasing, CDC, tá? Verifica aquele serviço e a taxa que o banco que ele está indo está autorizado a praticar naquela data. Se chegando lá, a taxa praticada constante no contrato for diferente, você já sabe que tem a primeira irregularidade. Certo. A forma de aplicação dessa taxa também é muito importante. Por quê? Ali embaixo vai ter que constar se a taxa de juros é simples ou é capitalizada. Normalmente, o banco tem aplicado taxa de juros capitalizada pelo sistema Price, que é um sistema francês de amortização, que visa enganar o consumidor. Ou seja, ele calcula todo o período de juros, sim, embute no valor e reparcela de forma fixa, para que o consumidor não perceba que todos os meses sobe um pouquinho. Certo. Tá? Então, isso, na verdade, é ludibriar, é enganar o consumidor. Agora, o mais importante são os encargos que são jogados para o consumidor, que muitas vezes ele nem sabe do que se trata. Por exemplo, TAC, taxa de abertura de crédito. Se você já é cliente daquele banco ou daquela financeira, Danilo, o TAC é indevido, porque você já tem crédito com ela. Sim. Tá? O TAC só pode ser cobrado quando você não tem relacionamento com aquele banco. Encargos de terceiros. Tá? O banco, neste caso, ele está jogando para o consumidor algo que o banco contratou, um serviço que o banco contratou. Um representante, um vendedor, ele está jogando esse ônus ao consumidor. É ilegal. Agora, o mais absurdo é quando você identifica no contrato uma cobrança chamada serviços outros, que nem se sabe do que se trata. Então, tudo que tiver de cobranças que o banco tem extra, ele joga como serviços outros.
Então é importante que o consumidor, munido desse contrato, verifique tudo que ele achar irregular, com nome diferente do que foi oferecido, tá? E questione na hora da contratação. Certo. Tá? E lembre de levar a cópia do contrato, porque o Código de Defesa do Consumidor também dá direito ao consumidor de questionar e até mesmo de ter o dobro do que ele pagou o indevido devidamente restituído, se houver cobranças abusivas. Doutor, mesmo diante de tantas informações e as obrigações do que o banco pode e não pode fazer com o cliente, essas práticas continuam acontecendo diariamente. Sim, Danilo, na verdade é muito comum, é muito difícil você pegar um contrato que não tenha nenhuma cláusula abusiva. Certo. Tá? A gente sabe, tem contratos que tem menos ou mais, mas todos eles a gente tem presenciado alguma cláusula embutida ali no meio. Quer seja a taxa de juros diferente da autorizada pelo Banco Central, quer ser a forma da cobrança dessa taxa de juros, de forma simples, capitalizada, sistema price, ou algum serviço ali que, na verdade, nunca foi oferecido, mas que está embutido naquele contrato. Ou seja, o banco sempre dá um jeito de embutir algum serviço sem o conhecimento do cliente. Danilo, tem 18 anos que eu advogo, já advoguei para banco, hoje advogo bastante contra banco, e eu nunca peguei nenhum contrato que não tivesse nenhuma cláusula que não fosse abusiva. Então, de todo esse período de 18 anos, alguma coisa irregular eu sempre encontrei. Dr. Rolf, agora, o cliente bancário, o cliente do banco, quando ele identifica essas práticas, a quem ele deve recorrer e qual órgão é o responsável para acompanhar se os bancos, se as instituições financeiras brasileiras estão respeitando essas normas do que pode, o que não pode, que o senhor acabou de nos falar. É interessante que o consumidor, na hora da contratação, já questione. Tá? Então, se ele já pegou essas dicas, ele exigiu o contrato físico, certo, e ele teve acesso ali a essas informações, questione na hora, peça para retirar aquele serviço que ele não quer contratar. Contrate apenas o que foi solicitado. Agora, se ele não conseguiu identificar na hora e só veio a tomar conhecimento depois, procure um órgão de proteção ao crédito, um PROCON, tá? Pode ser a DECOM, dependendo de qual tipo de cobrança, certo, tá? Que pode ser uma cobrança que venha a ser considerada crime na relação de consumo. Tá? E podemos também, de uma forma muito prática, fazer uma reclamação junto a um site do Ministério da Justiça, consumidor.gov, que ele funciona basicamente como um PROCON virtual. Tá? O consumidor ele faz um cadastro rápido, só com os dados pessoais, certo, e ele mesmo registra a reclamação. E o mais interessante desse site, que é do Ministério da Justiça, é que os bancos e financeiras terão prazo de 10 dias para apresentar uma resposta. Então é bem rápido. Certo. O Dr. Rolf, nós recebemos aqui uma mensagem do José Didier, do bairro Coab Nova, aqui de Cuiabá. Ele diz assim: Dr. Rolf, é verdade que as 5 ilegalidades e abusos bancários em relação a financiamentos, capital de giro, cheque especial, empréstimos diversos, financiamentos e outros? Há muito mais, tá? Então a gente sabe que no capital de giro é um contrato bancário, que a gente vê esse tipo de prática, a gente vê, por exemplo, dentro do capital de giro você tem ataque, tá? Que a gente acabou de falar sobre ela. Financiamento de veículo, você tem ataque, você tem serviços outros. Então, dentro de todos esses, tá, que ele mencionou, a gente vai ter essas irregularidades que eu falei, além de outras. Eu trouxe só as mais comuns, as que são mais fáceis de serem identificadas. E o banco sempre tenta justificar que essas cobranças são em benefício do cliente do banco, né, doutor? Sim, como, por exemplo, serviços outros. Ele diz que é para facilidade do consumidor, para não ter que, por exemplo, ir até o Detran, fazer um serviço de avaliação ou alguma coisa assim. Só que isso não foi solicitado pelo consumidor. O consumidor, muitas vezes, ele não quer avaliar nada, ele está satisfeito com o que ele está contratando. Tá? Então, se ele quisesse, ele contrataria um serviço à parte.
Doutor, e quando o cliente identifica essas cobranças indevidas e notifica o banco, vai até a agência ou faz a reclamação de forma online através de aplicativo, que é comum hoje devido ao avanço tecnológico. Sim. Quanto tempo o banco tem para confirmar o recebimento da reclamação e para cancelar a cobrança e devolver aquilo que foi cobrado de forma indevida? Pelo sistema online, que a gente tem o site do Banco Central do Brasil, que é uma forma de você fazer a Sim. reclamação, e pela Senacom, que é o consumidor.gov. O prazo são de 10 dias. 10 dias. 10 dias. Agora, se não for resolvido ali, tanto o Banco Central do Brasil como o consumidor.gov podem aplicar alguma penalidade para o banco, se entenderem que o banco incorreu em alguma irregularidade. Só que essa penalidade muitas vezes não resolve o problema do consumidor. Certo. Então ele pode também buscar o judiciário, tá? Que seria a forma de obrigar a solução. A gente sabe que o judiciário não é rápido. Tá? A gente tem processos morosos, a gente tem acúmulo de processos e infelizmente não consegue atender com a velocidade, tá, que deveria. Por isso que a gente recomenda que esgote as vias administrativas, porque na grande maioria das vezes uma reclamação ao Banco Central do Brasil ou no consumidor.gov, você acaba conseguindo resolver em um prazo recorde de 10 dias. Tá aí, ficou aqui as mensagens, a fala do Dr. Rolf. É importante você, amiga consumidora, amigo consumidor, que tem financiamentos bancários aí, financiamentos bancários, que tem qualquer serviço, né, doutor, consumido por Exatamente. banco, sempre tem aquela cobrança indevida. É uma taxa que outros, como disse o doutor, que é muito comum em qualquer conta bancária, né, doutor? A cobrança, outros serviços. Outros muito serviços comum, né? é muito comum. Então você fique atento ou confira a sua conta diariamente e se tiver alguma cobrança indevida, procure as autoridades, procure o banco, reclame ou então vá até o site, né, doutor, da Receita... Não, consumidor.gov, que é do Ministério da Justiça. Vá até lá o consumidor.gov do Ministério da Justiça e reclame os seus direitos. Doutor Rolf, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Semana que vem estaremos aqui de volta com o senhor? Com certeza. Até Mais um tema com o Dr. Rolf na semana que vem. Obrigado, doutor. Deus abençoe. Eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos com mais Passando a Limpo na TV Cidade Verde.